Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o programa Direto da Redação, apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano. Hoje, uma quinta-feira de temperatura agradável. Apresento essa edição do Direto da Redação com o amigo Celso Rodrigues. Olá, Celso. Olá, Wilson. Tudo bom? Tudo certo. A vocês que nos acompanham, muito obrigado pela audiência. E que noite ontem, hein? Que chuvarada. Muita. Que chuvarada. Perdurou aí boa parte da tarde, comecinho da noite. Adentrou a noite aí, trouxe alguns problemas aí para algumas regiões. Espero aí que você tenha se protegido e não tenha sofrido aí com os alagamentos que infelizmente assolam não só a região do ABC, mas toda a cidade de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Exatamente, Celso. Já que você comentou que ontem à noite choveu, ontem, ainda à noite, ocorreria uma palestra do secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, aqui na Câmara Municipal da cidade de São Caetano. Mas, devido ao mau tempo, ele não conseguiu comparecer, tendo em vista, abre aspas, falta de teto, fecha aspas, porque ele viria da capital paulista de helicóptero para a cidade de São Caetano. Devido ao mau tempo, a aeronave não teria condições de fazer o seu voo da capital até São Caetano e, consequentemente, pousar aqui na nossa cidade. Infelizmente, a palestra teve que ser adiada. Fica o registro para combater aqui qualquer tipo de fake news. Foi exatamente por isso que o Henrique Meirelles não compareceu na cidade de São Caetano ontem, Celso. Fake news. Termo muito utilizado, pessoal. Agora, fake news, fake news, fake news. Cuidado com a fake news e cuidado com o termo fake news, aonde você vai usá-lo. Afinal de contas, muitas informações são verdadeiras e às vezes, talvez um detalhe dá a oportunidade da outra parte falar que é fake news. Mas não é fake news. Fatos são fatos. Factoides são factoides e fake news acompanham os factoides. Então cuidado com factoides e fake news é uma neologia muito empregada atualmente e às vezes a falta de uma informação, a falta de um detalhe acaba abrindo margem aí para falarem é fake news. Não, mas não é. Muita coisa é verdade. De repente falta uma informação que não conseguiu ser obtida, de repente faltou um detalhe que aí falam que é fake news, mas não é fake news, é notícia, é informação. A falta de um detalhe depois pode ser apurada, inclusive como reclamante, aquele que se achou lesado, pedindo direito de resposta. Afinal de contas, estamos num país democrático e você sim tem o direito de resposta. É só pedir, que somos um país democrático. Fácil assim. Exatamente. E Celso, já que falamos do Henrique Meirelles, para quem o conhece, para quem conhece sua trajetória, ele atua diretamente com a economia. Ele foi presidente do Bank Boston, presidente também do Banco Central do Brasil, ministro da Fazenda. Apesar da sua formação em engenharia, ele fez MBA em administração e finanças. Enfim, ele tem militado há muitos anos na área de economia internacional e é uma referência para o mercado como um todo. Os economistas o consideram aí como um dos principais gurus da questão econômica. Já que citamos Henrique Meirelles, a notícia tão importante quanto é que o Copom, que é o Comitê Monetário Nacional, reduziu, olha só, as taxas de juros básicos da economia para o menor índice histórico desde o ano, deixa eu ver aqui, desde 1986, atinge o patamar de 4,5% ao ano. Isso é uma boa notícia, Celso, dá sinais de que as coisas começam a melhorar na economia aqui no país. Mas claro, eu vou pedir até para o nosso internauta, para o nosso telespectador aqui, nós vamos fazer aqui leitura de trecho desta decisão do Comitê de Política Monetária Nacional, que isso impacta diretamente nas contas do dia a dia. Claro, positivamente, com a taxa básica de juros menor, entende-se que os juros do dia a dia, a inflação, a taxa Selic, enfim, outros índices também caiam para baixo. Esta é a quarta vez seguida que o Banco Central diminui os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, reduziu a taxa em 0,5%, 0,5% para 4,5% ao ano. Essa decisão já era esperada pelos analistas do mercado financeiro, Celso, e com a decisão de ontem,
A Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central em 1986. De outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015. Em comunicado, o Copom indicou que será cauteloso e deverá manter os juros básicos em 4,5% ao ano por um longo período, sempre avaliando as condições da economia. Vale destacar que a taxa Selic, que é essa que foi reduzida, que é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, aquele do dia a dia, aquele que afeta o seu, o meu, o nosso bolso. Ou seja, isso é uma boa notícia de que as coisas tendem a melhorar e que a inflação venha a ser reduzida em nosso país. Para 2019, no entanto, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu meta de inflação de 4,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, Celso. Wilson, eu volto a bater na tecla, cara. Economia no Brasil, você não vai resolver problema de economia do Brasil, você não vai resolver o rombo na Previdência, você não vai resolver dívidas do poder público cortando no bolso de quem recebe menos. Você vai resolver esses problemas no bolso de quem recebe mais, daqueles que têm algumas regalias. E aí, mais uma vez, eu falo dos políticos. Se o cargo de político não é de carreira, por que ele se aposenta como político? Afinal de contas, a aposentadoria é para quem tem uma carreira consolidada. Agora, se política não é cargo de carreira, por que você se aposenta como político? Então, o rombo dos cofres públicos vem daí. Por que você tem um teto que paga 31, 33, 39 mil reais para determinadas figuras da política, enquanto o salário mínimo está em R$1.000? Então, assim, são perguntas que, com certeza, nem economista e nem poder público vai responder, porque todos eles estão do lado de lá da balança, todos eles estão do lado de lá da mesa, não estão do lado de cá. Então, vamos rever a política econômica? Vamos. Então vamos começar a cortar dos altos salários. Vamos fazer um país justo, um país igual, ou melhor, menos desigual. Vamos diminuir esses salários exorbitantes, porque afinal de contas, os filhos dos senhores políticos estudam em escola pública. Os próprios senhores políticos usam hospitais privados, os filhos estudam em escolas privadas e os próprios políticos usam hospitais privados. Então, por que vocês não usam a instituição pública? Afinal de contas, vocês são entes públicos. Por que a população tem que usar o sistema público de saúde, o sistema público de educação, enquanto vocês usam tudo o que é privado? Porque vocês têm privilégios, porque vocês ganham mais. Então, vamos resolver o problema da economia do Brasil. Começa com uma reforma política e econômica no bolso de vocês, não no bolso da população. Falar que a reforma previdenciária vai resolver o rombo? Não, não vai. Vai resolver o rombo resolvendo essa sacanagem que existe no Brasil. São salários exorbitantes para políticos que não fazem nada. Inclusive, 1 ou 2 vezes na Câmara, 1 ou 2 vezes no Congresso, aí por semana, para fazer trabalho que às vezes legislam, às vezes não, muitas delas legislam em causa própria. Então é por isso que o Brasil enfrenta essa crise econômica que já faz 2, 3, 4 anos aí que não passa. Celso, e já que você comentou a questão política, temos aqui também um grande problemão na cidade de São Caetano, na ordem política, porque o prefeito José Auricchio Júnior, do PSDB, foi cassado novamente, desta vez em segunda instância, por supostas irregularidades na captação de recursos na campanha a prefeito aqui na cidade no ano de 2016, montante superior a 350 mil reais. Ele ainda pode recorrer, mas a decisão em segunda instância foi unânime, ou seja, 6-0. Ele se mantém no cargo, ele continua trabalhando, Celso, junto do seu vice-prefeito e também secretário de Esportes, Beto Vidoski. Porém, o que chama atenção, Celso, que dessa decisão, apesar de ele continuar no cargo, o Tribunal Regional Eleitoral deve publicar essa decisão na próxima edição do Diário Oficial do Tribunal Regional de terça-feira. Isso significa, em prática, o quê? Se até terça-feira o Auricchio não conseguir recorrer ou não conseguir uma liminar a respeito desta decisão em segunda instância, o que o deixa com ficha suja, deixa inelegível, o afasta do cargo, ele
terá que deixar a prefeitura, ele e seu vice terão que deixar o comando do Paço Municipal, do Palácio da Cerâmica aqui na cidade de São Caetano. O presidente da Câmara, o Pio Mielo, que é do MDB, será acionado para assumir a prefeitura e num prazo de até 90 dias ele deverá chamar nova eleição suplementar aqui na cidade para que os cargos em vacância sejam cobertos por novos eleitos. Aí vem aquele questionamento, mas ou 2 eleições no mesmo ano? Sim, 2 eleições serão possíveis na cidade de São Caetano. As eleições do prazo de 90 dias, convocada pelo presidente da Câmara, então, até então, caso elevado ao cargo de prefeito, é feita esta eleição, os eleitos assumem, cumprem o mandato até 31 de dezembro de 2020, podendo concorrer nas eleições do mesmo ano, só que no mês de outubro há uma reeleição. Então, a cidade de São Caetano está em polvorosa, há muito ainda que se discutir, ainda há muito que se falar, há toda esta confusão política e jurídica aqui na cidade de São Caetano. A situação do Auríquio vai de mal a pior. Ele esteve envolvido em outras polêmicas, com a destruição da Praça Luiz Tortorello na Avenida Goiás, aqui em São Caetano, a principal via da cidade, e tantos outros problemas, Celso. É verdade, Wilson. O que chama a atenção aqui é que além dos 350 mil que ele teria recebido, supostamente teria recebido indevidamente de uma pensionista que não teria condições de bancar este valor para sua campanha, a denúncia é entre os supostos laranjas que doaram para a campanha do Tucano, outra humilde pensionista do INSS, cuja conta teria sido utilizada para movimentar R$1.400.000 que abasteceu a campanha do Auríquio. Então, são perguntas aí que carecem de respostas, né? Então, a população merece, afinal de contas, não só o senhor Auríquio, mas qualquer outro político que ocupe um cargo eletivo, só lá está porque a população lá o colocou. Então, se a população lá o colocou, é ela que merece a resposta. Não é esse mero humilde jornalista que está pedindo uma resposta. Não é só do senhor Auríquio, mas de todos os políticos envolvidos em escândalos e falcatruas. Vocês devem sim uma resposta à sociedade. Não é a mim, não. Ou só a mim, porque eu também faço parte da sociedade. Afinal de contas, quer queira, quer não, o meu voto foi, não sei se foi ou não para o senhor Auríquio ou para qualquer outro político que está envolvido, mas sim, a sociedade merece uma resposta e urgente. A gente já volta, rapidinho. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo.
do almoço, Goiás Espetos Bar Restaurante. Bem-vindos ao Goiás Espetos Bar. Ambiente agradável, ótimo atendimento, buffet com frango, costela, feijoada, peixes, parmegiana e muito mais. Self-service com suco natural e sobremesa grátis. Ligue Delivery no 4227-4229 ou WhatsApp 98381-5068, com localização privilegiada na Avenida Goiás, 182, São Caetano do Sul. Venha almoçar aqui no Goiás Espetos Bar e Restaurante. Estamos de volta com o Direto da Redação nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019. Acabou o ano, né, Wilson? Mais 19 dias. E voou. Acabou. 2019 ficou. E olha que 2019 foi um ano pesado, né? Grandes nomes da classe artística nos deixaram, tragédias que aconteceram, enfim. Um ano que passou voando, mas que ficou marcado na memória de muita gente. Vamos torcer para que 2019 tenha seja um ano muito melhor. 2020. 2020, perdão. É que o ano ainda não acabou. Estou confuso. Mas é bom lembrar de 2019. O brasileiro tem memória curta. Não esqueça de 2019. Ainda que tenha sido um ano com alguns pontos ruins, não podemos esquecer. Porque lá na frente a gente pode lembrar do que houve de errado para que esses erros não sejam novamente cometidos. Então, é ruim? Ruim. Alguns momentos péssimos? Sim. Mas não vamos esquecer, para que no futuro não cometamos os mesmos erros. É simples assim. Celso. E olha só, nessa semana nós trouxemos uma notícia triste aqui no jornal ABC Repórter de uma mulher que foi vítima de feminicídio aqui na rua Conselheiro Lafayette, na cidade de São Caetano, no bairro Barcelona, uma importante rua deste bairro, para quem conhece, é próximo a um colégio, enfim, uma rua abaixo da Alegre, uma acima da Goiás, uma rua bem movimentada. Por volta das 7h30 da manhã, esta mulher acabou sendo importunada, digamos assim, pelo seu ex-marido, que acabou iniciando uma discussão. Ele então sacou uma pistola 7.65, desferiu vários tiros contra ela, disse que ele não aceitava o fim deste relacionamento. Enfim, uma situação muito delicada. Após ele ter alvejado, deixado ela morta, ele ainda deu um tiro contra o próprio peito, na tentativa de tirar a própria vida. Mas antes dele ser socorrido, ele ainda deu o chamado, na linguagem popular, na linguagem policial, tiro de misericórdia contra a vítima. Seria o último tiro exatamente para matar. Elercione Almeida Nascimento, de 42 anos, que é o acusado, ele entrou em óbito também. A Justiça Divina cobra. Ele estava internado na rede municipal de saúde de São Caetano, logo após ele mesmo ter atirado contra o próprio peito. Ele passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu ao ferimento de bala e acabou falecendo aqui na cidade de São Caetano. Triste fim para a vítima, que era a Naira Naomi Motoki Tanaka, também de 42 anos. Ela, infelizmente, foi mais uma vítima destes homens covardes, canalhas, que não aceitam um fim do relacionamento e preferem tirar a vida da sua ex-companheira e depois tentar contra a própria vida. No caso dele, ele demorou um pouquinho para morrer. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas a Justiça Divina, como foi dito, acaba cobrando e cobra caro, e ele não faz mais parte deste plano. Para você que não acredita numa divindade, não tem uma religião, vamos dizer aqui em termos práticos que ele morreu, acabou, fim da linha para ele, independente da vontade divina ou não. Ele procurou por isso, ele deu um tiro no próprio peito, merece, foi pouco para ele, minha opinião pessoal, porque ele tirou a vida de uma mulher que nada tinha a ver com os problemas dele, ela simplesmente não queria mais relacionamento por se tratar de um relacionamento abusivo. Por isso, ela preferiu terminar este relacionamento, mas infelizmente ela acabou pagando com a própria vida. É triste, é trágico. E olha só, Celso, essa notícia chama muito a nossa atenção, porque todo dia temos casos de agressões contra mulheres,
casos de violência doméstica, de feminicídio, as medidas protetivas, normalmente dadas pelo juiz, nada resolve. É um pedaço de papel que obriga uma pessoa a se afastar da outra a tantos metros. O papel nunca resolveu nada. Em suma, obrigaria, né? Obrigaria. Só que, em muitos casos, o agressor ele não cumpre esta medida, se aproxima da vítima, a espanca e muitas vezes acaba levando à morte, como foi esse caso daqui da cidade de São Caetano. O agressor deveria ter uma pena mais dura, uma pena mais pesada para ele aprender, para ele sentir na pele que o que ele está fazendo é errado. E aí temos vários outros problemas que também, muitas vezes as vítimas vão até a delegacia e não registram também a ocorrência contra este agressor. Isso é um erro. Agrediu, tem que sim registrar o boletim de ocorrência e se afastar imediatamente dele. Acabe com o relacionamento, termine, suma da vida deste cara, porque ele vai fazer mal. A pessoa que tem esse dom de ser ruim, de ser agressivo, não vai mudar. Então, se afaste. Por mais que doa, pense que ele vai mudar. Não vai mudar. Se afaste enquanto é tempo, porque ele vai lhe fazer mal. É triste e é lamentável, Celso. Tive a oportunidade de entrevistar o chefe da DICOM, a Divisão de Comunicação da Polícia Civil de São Paulo, e o Schmidt, não me lembro o primeiro nome. Fernando Schmidt. E na época, acredito que muitas pessoas devem ter apontado o dedo para mim e continuo com a minha opinião. Sou a favor sim da pena de morte em alguns casos. Esse é um deles. Uma pessoa que tira a vida de outra, ela sequer tem o direito de defesa. Com provas irrefutáveis, no caso dele, ele atentou contra a vida da pessoa, matou e ainda atentou contra a própria vida. Então, quando existe esse tipo de prova cabal de que essa pessoa matou determinada outra pessoa, não tem por que essa pessoa permanecer viva. Ela ceifou a vida de uma pessoa. Não importa o motivo. Não importa o motivo. Ele não é competente o suficiente para determinar se alguém deve viver ou morrer. Então, não. Sou a favor da pena de morte, sim, em determinadas circunstâncias. Quer saber algumas delas? Então, estupro, pena de morte. Assassinato, pena de morte. Homicídio, latrocínio, pena de morte. Lógico, com provas cabais, com provas irrefutáveis. Aquela que você fala é nítido, é claro. Hoje, as câmeras, Wilson, as câmeras de vigilância que estão distribuídas nos bairros, elas são provas de que existem sim criminosos soltos e que eles são identificáveis. Então, se esse homem foi identificado com uma câmera, esse assassino, esse bandido, cara, pena de morte. É simples, é para os direitos humanos. Desculpa, direitos humanos. Mas uma pessoa dessa tem direito a alguma coisa? Tirar a vida de uma pessoa? Qual que é o direito que essa outra pessoa tem? Então, sei que vai causar polêmica aí, eu sei que vou mexer aí na ferida, vou cutucar a ferida de muitos aí. Acredito que alguns também vão ser a favor, mas sou sim a favor da pena de morte em algumas circunstâncias. Já citei quatro. Homicídio, o próprio feminicídio, latrocínio e o estupro. Fica à vontade aí se você quiser criticar, se quiser aplaudir, mas essa é a minha opinião. A lei no Brasil... Quando o Schmidt esteve aqui, nós falamos sobre direito penal e criminologia. Ele falou que existe muito a se fazer ainda. Tem que se mudar muita coisa. O Brasil está muito antiquado, está muito ultrapassado, obsoleto. A nossa reforma trabalhista, ela foi feita quase depois de 100 anos. A nossa reforma trabalhista, a CLT, era de 1932, da época de Getúlio Vargas. Agora estão querendo fazer a reforma previdenciária. Desde quando não se fala de reforma previdenciária? Então, assim, reforma no Código Penal, a gente precisa de uma reforma geral, inclusive na política. De novo, eu colocando o dedo na ferida. Na política, é outro que precisa de reforma. Não adianta legislar em causa própria. A legislação é feita para a sociedade e não para você, político. É isso aí. Vamos pontuar nesses assuntos pesados, pesadíssimos. E vamos falar um pouquinho de humor, porque o Léo Lins estará na cidade de São Caetano amanhã para apresentar o seu espetáculo, o Bullying Arte. Peraí. Você está falando de coisa que não é pesada, vai falar de bullying. Calma. É um espetáculo stand-up de humor, claro, coisas do dia a dia, corriqueira da vida do Léo Lins. E ele também já gravou um vídeo tocando nas feridas aqui de São Caetano. A cidade contada pelos seus moradores, inclusive com a cassação do prefeito José Auríquio Júnior na fala do Léo Lins. Pode soltar, produção. Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer a história da cidade de São Caetano, segundo seus moradores. A cidade tem 159.608 habitantes e a previsão é que em 5 anos os idosos morrem e o número de habitantes cai para 12.
Segundo historiadores, a região é ocupada desde o século XVI e alguns estão lá desde essa época. Dizem que o filme Benjamin Button foi inspirado em São Caetano. Quem nasce lá já nasce velho. Tem tantos velhos que todos os ônibus da cidade parecem excursão da terceira idade. Os ônibus lá têm 2 assentos preferenciais para jovem, o resto é de velho. É a única cidade do ABC paulista que tem mais funerária do que McDonald's. A partir do século XVII, fazendeiros portugueses começaram a migrar para o Vale do Paraíba. Eles chegaram em São Caetano no bairro Fundação, por meio de caravelas. Em 1631, o capitão Duarte Machado doou terras para o mosteiro de São Bento. Assim, surgiu a fazenda do Tijucuçu, que em tupi significa lugar cheio de velhos. Nessa época, a cidade nem tinha ruas. Hoje, já tem 2, Kennedy e Avenida Goiás. No começo do século XVIII, os monges ergueram uma capela em homenagem a São Caetano de Thiene, patrono do pão e do trabalho. Hoje, o patrono do trabalho é a GM. Em 1730, os monges fundaram uma fábrica de telhas, tijolos e lajotas. Esse material era transportado para São Paulo. No século XX, ao invés de telhas e tijolos, São Caetano passou a transportar mendigos para São Paulo. Até 1755, o trabalho era realizado por índios. Quando eles foram libertados da escravidão, se mudaram para Mauá e estão lá até hoje. O trabalho então passou a ser feito por escravos, que tinham uma vida sofrida, mas lutavam para ter boas condições. Ao contrário de alguns riquinhos de São Caetano, que têm uma vida digna e lutam para parecer que ela é sofrida. Com o fim da escravidão, as terras da fazenda de São Caetano foram divididas em pequenos lotes e vendidas a famílias italianas. A influência italiana é tão grande que o bairro Fundação muitas vezes vira Veneza. É tanta água que daria para o prefeito Auríquio lavar metade do dinheiro desviado. Um juiz ordenou a cassação do prefeito por ter recebido doações ilegais. Segundo notícias, a campanha do prefeito recebeu mais doações que o Teleton. Quando os colonos italianos chegaram, plantaram batatas e fabricaram vinhos. Mas uma praga acabou com as barreiras. O único estabelecimento que sobreviveu às pragas foi a padaria Canoas, pois todas as pragas que comeram lá morreram. A padaria Canoa, situada na esquina das ruas Oriente e Flórida, no bairro Barcelona, em São Caetano, foi interditada pela Vigilância Sanitária na tarde de ontem, após ter ao menos 26 casos confirmados de pessoas que passaram mal ao comer lanches do estabelecimento. No começo do século XX, as primeiras indústrias chegaram à região. Elas se instalaram perto da Goiás. Afinal, tudo é perto da Goiás. Um dos empreendimentos de sucesso é o Mercado Joaninho, que tem apenas uns 518 pela cidade. A última onda de migração foi a de escorpiões, um animal cuja picada é quase tão perigosa quanto um salgado do Canoas. E em breve, mais um animal chega à cidade, porque agora, quinta-feira, dia 12, tem o show de stand-up Bullying Art, o mais pesado e censurado do Brasil. Então, cancela o rolezinho no Parque Shopping e nada de ficar procurando vídeo para assistir na Netflix, até porque a gente só fica procurando e não assistindo. Espero vocês dia 12 e todo o meu cachê será doado para uma instituição animal, porque o meu gatinho, que eu tive ele durante quase 20 anos, o Mr. Def, ele morreu há pouco tempo e eu adotei ele aí em São Caetano. Então esse show é em homenagem ao Mistito. Espero todos vocês lá, todo o meu cachê será doado. A gente se vê quinta-feira agora. Só para corrigir aqui antes de dar tchau, o show stand-up é hoje à noite no Teatro do Externato Santo Antônio e não na sexta-feira, como eu havia anunciado antes do vídeo. Até o próximo programa, um forte abraço, tchau, tchau. Cuidado, amanhã é sexta-feira 13, hein? E avalie você o que é verdade e o que é mentira, o que é notícia e o que é factoide. Tchau.